Há tanta dor no esquecimento, já não tem nome nem respeito. Me invade sem pedir, sinto escondido aqui em mim a força de um tempo que passou. Preciso ainda dar mais tempo. A vida em mim gritou. Vim te buscar, pois já não sei como fazer. Vim te amar, pois já não sei pra onde correr. Eu não sei viver sem teu amor. Eu não sei andar sem teu favor. Rasga-me o peito, bem aqui dentro no silêncio. Há tanta dor no esquecimento, já não tenho nome nem respeito. Me invade sem pedir, sinto escondido aqui força de um tempo que passou. Preciso ainda dar mais tempo. A vida em mim gritou. Vim te buscar, pois já não sei como fazer. Bom dia para todo mundo que está chegando. Bom dia, você que vai participar conosco da meditação da manhã. Queria saber se estamos chegando bem aí, se o som, imagem, tudo chegando aí na sua casa através dessa transmissão. Enquanto vamos esperando um pouquinho, enquanto as pessoas vão chegando. Vou convidar você a tomar o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Capítulo 17 é o texto que vamos ler hoje. Paulo no Areópago de Atenas. Você vai compartilhando essa transmissão e mais pessoas vão participar conosco nessa manhã. Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio. Eu já vou compartilhando aqui no meu celular, você pode compartilhar aí no seu celular, aperta aí o botãozinho compartilhar e mais pessoas vão participar conosco. Espero que vocês estejam ouvindo bem aí, nós estamos com uma obra enorme aqui num terreno próximo à paróquia, muitos caminhões ali fazendo muita movimentação, mas esperamos que a graça de Deus nos ajude nessa manhã e podermos juntos participar dessa meditação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amor Divino, rogai por nós. Santo Antônio, nosso padroeiro, rogai por nós. Meus irmãos e irmãs, vamos tomar o livro dos Atos dos Apóstolos. Vai ser a primeira leitura da missa de hoje, vocês vão acompanhar na missa. E é o capítulo 17. Capítulo 17, nós vamos ler o versículo 15 e depois vamos ler do 22 até o capítulo 18, versículo 1. Capítulo 15, versículos 22 até o capítulo 18, versículo 1. Vamos dar um salto e vamos tomar o texto naquilo que nos interessa nessa manhã.
Diz aqui que os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. Agora pulamos para o versículo 22. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos e estamos acompanhando agora essa segunda viagem missionária de Paulo. Nós vimos que em Filipos, na leitura de ontem, ele tinha sido preso. Ele e Silas na prisão, eles começam a louvar a Deus à meia-noite e aquela prisão se abre, né? Todo aquele fato ocorrido lá na prisão em Filipos. Agora, no capítulo 17, Paulo chega em Atenas. Diz aqui que levaram Paulo e Silas para Atenas, né? Conduziram até Atenas. Atenas é muito próximo a Filipos, algumas horas, né? Hoje de ônibus, talvez umas 4 horas de ônibus, né? Mas aqui no texto de hoje, eu queria especificamente, o texto é longo, eu queria meditar com vocês sobre o que Paulo fez lá em Atenas, para que você entenda não só a pregação de Paulo, mas a geografia de Atenas, o local em que ele está pregando e o contexto em que ele traz a palavra de vida, a palavra de Deus para aquelas pessoas. Diz aqui que ele estava de pé no meio do Areópago. O que é isso? Que lugar é esse? Que lugar é esse do chamado Areópago em Atenas? Eu vou explicar.
O Areópago é uma colina existente até hoje, lá em Atenas, um lugar que, mesmo sendo ao ar livre, era usado, essa pequena colina, né, para todos os julgamentos importantes, né, existentes naquela sociedade. Ali se reuniam assembleias de juízes para discutir e decretar sentenças sobre as questões políticas, as questões filosóficas, sobre os crimes e, sobretudo, sobre as questões religiosas. Não podemos esquecer que a Grécia Antiga, ela vivia uma experiência religiosa que nós chamamos de politeísmo. Ou seja, tinha um Deus para cada situação da sociedade. Muitos deuses que eles iam criando e foram criando ao longo de todo aquele apogeu da cultura grega, para que, a partir daquelas crenças, eles determinassem os desígnios daquela sociedade. Ora, Paulo chega nesse lugar, no Areópago, esse lugar dos julgamentos importantes. Ora, ali, Paulo vai fazer esse discurso que nós ouvimos aí a partir do versículo 22. De pé, no meio do Areópago, Paulo começa então a pregar para eles: homens atenienses, eu vejo que em tudo sois extremamente religiosos. Paulo começa o discurso falando da vida daquele povo. Sois extremamente religiosos. Sim, porque, como eu disse, eles tinham um Deus para cada coisa. A ideia de fabricar deuses, a ideia de construir deuses, a ideia não só da idolatria de um ou de outro Deus, mas a ideia de um politeísmo. Ora, Paulo chega ali depois de ter evangelizado o norte da Grécia. Ele estava na Macedônia, nós vimos ele estava em Filipos, Tessalônica, Bereia. Todo o capítulo 16 do livro dos Atos vai narrando isso. Chega no capítulo 17 aqui, no Areópago. Não podemos esquecer que a Grécia, nessa época, fazia parte do grande Império Romano. Portanto, não tinha aquela coisa que nós temos hoje de fronteira. Ásia, Europa, passa de um país para o outro. Paulo tem consciência de que ele está falando ali para gregos originários da Grécia, mas também homens de língua grega que viviam em outros lugares. Nós chamamos de cultura helênica, cultura helenista. Ou seja, Paulo tem consciência de que ele está ali no centro daquela sociedade e tudo que ele falar ali vai chegar para tantos lugares do mundo conhecido na época. Ora, nós estamos mais ou menos no ano 50, 51, quando Paulo está ali em Atenas. Ele sai lá do norte, como eu disse, tinha evangelizado Bereia, Tessalônica, Corinto. Filipos, Tessalônica e Bereia. Ele desce do norte, vem para o centro da Grécia, em Atenas, viaja ali de navio, chega a um porto, o porto que eles chamam de Porto Pireu, mais ou menos 7 quilômetros de Atenas. E quando ele chega no porto, para o Areópago, uns 400 metros ainda caminhando, Paulo vai encontrar um altar. Diante de tantos altares, um chamou a atenção de Paulo. Tinha lá uma inscrição, diz aqui o texto que nós acabamos de ler: ao Deus desconhecido, Homens atenienses, vejo que em tudo sois por demais religiosos. Percorrendo as vossas estradas, encontrei um altar, onde estava escrito: ao Deus desconhecido. Reparem que aquela sociedade não só era uma sociedade, era politeísta, não só de construir deuses para as situações da vida, mas até mesmo uma inscrição como essa chama a atenção, porque essa dimensão religiosa presente no coração do homem, o desejo de cultuar, até mesmo a um Deus desconhecido. Ora, eu repito, Paulo então caminha lá do Porto Pireu, mais ou menos 7 quilômetros de Atenas, chega no Porto Pireu, caminha até o de Atenas, ali a chegar no Areópago do centro, mais ou menos uns 400 metros. E diz aí o texto que Paulo vai fazer esse discurso, essa pregação para os atenienses,
E é interessante pensar que a Grécia, berço da filosofia, ali Paulo passa, pela Ágora de Atenas, que era uma grande praça onde os filósofos davam as aulas. Ali Paulo encontra um ambiente militar, um ambiente comercial, um ambiente filosófico, e Paulo vai começar a sua pregação lembrando aos atenienses quem é esse Deus que eles chamam de Deus desconhecido. Ora, esse Deus que vós adorais sem conhecer, eu anuncio um Deus que eu conheço. Paulo começa a falar, ele é o Criador do céu e da terra, ele é o Criador de tudo aquilo que existe, ele é o Criador da nossa vida, e todo o discurso de Paulo vai dizendo, o Deus que fez o mundo, o Deus que fez tudo que nele existe, sendo o Deus do céu, da terra. E aí Paulo vai dizer, olha, esse Deus, ele não é construído por mãos humanas. Aqui Paulo chega no cerne da questão. Ele não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ali Paulo vai trazendo agora a narrativa da história da salvação. Versículo 26 em diante. Paulo diz, de um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. E vai narrando toda a história da criação até chegar na história da salvação. Continua aí o texto de Atos 17, Paulo desmoronando no coração deles essa ideia da idolatria ao Deus desconhecido. Eu queria chamar sua atenção nessa meditação da manhã, nesse pequeno estudo bíblico, sobre essa dimensão humana, a dimensão do coração humano inclinado à adoração, inclinado ao culto. O homem é essencialmente um ser religioso. Se nós tirarmos essa dimensão do homem, nós teremos um homem aleijado na sua alma. A dimensão religiosa é uma dimensão essencial à vida humana. O homem tem outras dimensões, tem a dimensão do trabalho, tem a dimensão do conhecimento, tem a dimensão do lazer, e todas são importantes, mas a dimensão religiosa, ela é essencial. O homem não só, ele é homo faber, homo ludens, homo sapiens, mas ele é também homo religiosus. Há uma dimensão intrínseca ao ser humano. Ora, Paulo entra nessa questão quando ele observa que aqueles atenienses, que aqueles gregos eram profundamente religiosos. E aí, ao longo da história, nós vamos lembrando também aquilo que nós fizemos. Não só os atenienses. Ao longo da história da humanidade, nós também criamos, entre aspas, deuses. Nós também fabricamos ídolos. Nós também criamos referências que achamos que são absolutas. Quantas formas de idolatria a história da humanidade conheceu? Porque há em nós essa necessidade, a necessidade de um culto de uma referência e uma reverência a um outro. Uma dimensão humana, repito. Ora, a situação grega era aquela situação politeísta, e diante da construção de tantos deuses, nós percebemos a soberba humana de querer fabricar tudo, até mesmo Deus, ou tantas vezes de fazer o seu caminho independente de Deus. A soberba humana que muitas vezes grita dentro de nós. Aqui nós vemos no texto também, por outro lado, a humildade daqueles que querem ouvir a Paulo, escutam o discurso de Paulo, como Dionísio, era chamado, o apelido dele, o Areopagita, Dionísio do Areópago, também Dâmaris e tantas outras pessoas ali que ouviram. Mas no texto, o caminho que Paulo faz na pregação é o caminho da criação, ou seja, Deus se revela naturalmente. Mesmo eu que não quero escutar a Bíblia, mesmo alguém que não aceite Jesus Cristo, mas você pode ler a revelação do Criador na criação,
Eu olho a beleza de uma criatura e eu penso, ali tem alguém, um Criador, alguém pensou nessa criatura. Paulo faz esse caminho, o caminho desse Deus que se revela naturalmente, e depois ele explicita a revelação de Deus sobrenatural, a revelação de Deus através da palavra. Paulo fala do Antigo Testamento, Paulo fala do Novo Testamento. Paulo fala da salvação que chegou até nós em Jesus Cristo. Então essa inclinação do homem ao culto, à adoração, à oração, à religião, Paulo vai dizer, eu vejo que sois muito religiosos. Aí depois de anunciar a criação, ele diz, eu vejo que ele não está longe de cada um de nós. E aí ele então entra no tema da salvação, ele entra no tema que Deus estabeleceu um dia, sem levar em conta os tempos da ignorância, os tempos da idolatria, os tempos do pecado, do politeísmo, sem levar em conta os tempos da ignorância. Agora Deus anuncia aos homens em todo lugar que se arrependam. E aí começa a entrar no assunto Jesus Cristo. Só que quando Paulo vai falar da ressurreição, e é a última palavra do discurso dele, diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ele vai falar desse tema, diz aqui que eles começaram a caçoar de Paulo e deixaram Paulo falando sozinho. Sobre isso nós te ouviremos em outra ocasião. Sobre isso nós te ouviremos em outro momento. Caçoavam da experiência que Paulo está contando do ressuscitado. Como o mundo de hoje caçoa, como o mundo de hoje zomba de Deus, da igreja, das coisas sagradas. Ali eles caçoavam de Paulo. Nós te ouviremos falar sobre isso em outra ocasião. Isso não é importante para nós agora. A experiência da revelação de Deus. Essa atitude que muitas vezes está presente também na sociedade hoje. Dos homens soberbos que dizem, eu tenho coisas mais importantes a fazer do que rezar. Eu tenho coisas mais importantes a fazer, administrar meus negócios, do que ouvir a palavra de Deus, do que guardar um tempo diário para encontrar com Deus, para falar dessas coisas santas. Aquilo que eu domino, no âmbito da ciência, da tecnologia, isso é importante. Essas coisas religiosas não são tão importantes assim. Eu deixo para um segundo plano. Ora, aqui com Paulo, eles deixam Paulo falando sozinho, porque começa a falar da ressurreição. Meus irmãos, esse é o evento decisivo do cristianismo. O próprio Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ora, é o evento decisivo do cristianismo, é o que marca a história, é o limite para o mal. O mal, a doença, a morte pode agir até aí, na ressurreição. Mas de agora em diante, Deus inaugurou um novo modo de viver para todos nós. É isso que nós aguardamos ansiosamente, o dia da ressurreição final, a ressurreição que Deus tem para nós. Por isso, nessa meditação de hoje, nós queremos pedir a Deus que tire do nosso coração toda espécie de idolatria. Há uma dimensão religiosa em nós, mas muitas vezes nós cultuamos coisas e pessoas no lugar de Deus. Ou às vezes um culto a si mesmo. Ou a egolatria. A egolatria, esse culto narcísico, esse culto a si mesmo. Nem o culto a si, nem o culto ao outro, nem o culto às coisas que eu posso ter, pegar, juntar. O culto de latria somente a Deus. O culto de latria somente a Deus. É com essa palavra que nessa quarta-feira nós queremos chegar ao seu coração, desejando isso, que eu e você tenhamos no nosso coração um altar, e que nesse altar o Senhor seja o único Deus. Que possamos dizer isso com toda a propriedade, só o Senhor é Deus. Se o dinheiro, as preocupações mundanas, o prazer desse mundo, as pessoas estiverem ocupando esse lugar em demasia, no tempo,
nas preocupações, nos anseios, cuidado. Pode ser que esse altar aí do seu coração esteja ocupado com outros deuses. As coisas são importantes, as pessoas também, mas só Deus é essencial. Nós temos acompanhado esses tempos de pandemia, né? Esses tempos dessa crise sanitária mundial, e é um momento importante para refletirmos sobre isso. Diante de um ser invisível, um vírus, não tem sobrenome, não tem quantidade de dinheiro, não tem status social, todos nos igualamos diante do medo da morte, diante do perigo da contaminação. Por isso, hoje, nós queremos olhar para dentro de nós e perceber, no lugar mais importante, no lugar essencial, quem é que tem ocupado esse altar. Pergunte-se nessa manhã, quanto tempo você tem gastado diante desse altar aí, onde habita o Criador do céu e da terra? Qual tem sido o teu compromisso na oração diária? Quais referências do teu dia a dia são referências secundárias em que você procura relacionar a referência primária, que é o próprio Deus? De onde você tem extraído os seus valores, virtudes, critérios? A referência é Ele? É você mesmo? Ou são as pessoas, o mundo, as modas? Hoje, diante dessa palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós queremos dizer, esse Deus desconhecido que Paulo encontrou em Atenas, o altar a Ele, eu e você conhecemos. E a Ele nós submetemos a nossa vida, dizendo hoje e sempre, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E por isso finalizamos essa meditação dando glórias a Ele, dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.